A saudosa Madre Teresa de Calcutá, num dos episódios mais bonitos de sua vida, teve ensejo de recolher nas lixeiras de Calcutá, entre dezenas de velhos que costumavam ser atirados pelos próprios filhos, um deles, para dar-lhe uma morte mais digna. Esse idoso estava nas vascas da morte e Madre Teresa, com as companheiras, foi tratando dele. Ele foi recobrando a lucidez até o momento em que perguntou à religiosa qual era a sua religião. Madre Teresa, voltando-se para ele, no meio daquela lufa-lufa, daquelas buscas para socorrê-lo, respondeu-lhe: "A minha religião é você." Logo depois, ele relaxou e morreu. A resposta de Madre Teresa àquele homem é uma das coisas mais lindas que podemos encontrar numa definição de religião. Desde há muito tempo, as religiões deixaram de ser a busca do outro, a busca dessa integração com Deus. O termo religare do latim quer dizer religação com Deus, e podemos nos religar com Deus de variadas maneiras. A busca de Deus, esse teotropismo, esse movimento da alma para o Criador, pode se dar de múltiplas maneiras. O movimento de Madre Teresa, por exemplo, era através do serviço que ela realizava para o próximo. Quando estamos numa atividade social, nos relacionando com as pessoas, é comum que alguém deseje saber qual é a nossa religião. Essa preocupação tem a ver com o fato de que há muito tempo a nossa escolha religiosa passou a ter o mesmo valor da nossa posição socioeconômica. Há quem nos dê valor em função do nosso rótulo religioso, identificando-se ou não conosco em razão da nossa profissão de fé. Por isso, as religiões passaram a separar as pessoas, do mesmo modo que na sociedade existem ricos e pobres, brancos e negros. Do mesmo modo que existe gente da favela, do campo, da cidade, também passamos a ter essa visão em relação às religiões. Se o indivíduo for da religião A, B ou C, se pertencer a uma religião tradicionalista, tem uma consideração social. Se pertencer a uma outra religião menos ortodoxa, menos conhecida, possivelmente terá que pagar algum tipo de ônus nesse relacionamento social, seja o ônus da descrença ou da zombaria. A religião tem um peso na vida social. Afinal de contas, o que significa a vida religiosa? O que deve ser a nossa religião? A nossa religião deverá ser essa busca da divindade em nós. É complicado pensar em buscar a divindade em nós, longe do nosso próximo, longe do nosso semelhante. Em busca de Deus, esse religar a Deus precisará ser feito através do nosso semelhante, do nosso próximo. Verificaremos que muita gente que vive apinhando templos, igrejas, congregações, centros é materialista, quando não ateia. Porque tem a busca da religião como sendo apenas do seu culto externo, da sua mise-en-scène. Tem o culto religioso apenas na aparência e não na sua intimidade. As criaturas gostam das exterioridades da crença, não das suas responsabilidades espirituais. Então, quando aquele homem pergunta à Madre Teresa qual era a sua religião, e ela responde que a sua religião era ele, ela está perfeitamente ajustada àquilo que Cristo nos ensinou: amar o próximo como amamos a nós mesmos. Graças a essa postura é que demonstramos amar a Deus acima de todas as coisas. Somente quando conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo fica mais próximo de nós. Vale a pena distinguir: que religião é a nossa? A nossa religião precisa se ajustar ao espírito religioso. Grande número de vezes adotamos a postura religiosista, não a religiosa. A postura religiosista busca as exterioridades da crença, o lado social, o encontro, as festas, as roupas, a mise-en-scène. Precisamos tratar de buscar essa religiosidade interna, porque é dessa intimidade que partem todas as nossas ações religiosas. É importante saber que podemos buscar Deus por diversos caminhos. Um deles é através da prática religiosa. Não podemos garantir que todas as pessoas que frequentam sinagogas, templos, igrejas, centros espíritas, terreiros deem, de fato, bom exemplo de religiosidade. Por vezes, encontramos entre essas pessoas muito materialismo, interesse imediatista.
Há criaturas que frequentam determinadas crenças por causa do que elas querem conseguir, por causa dos interesses imediatistas. Por isso, deixam de atender ao preceito maior da religião, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Natural pensar, na nossa prática religiosa, que podemos ter por religião socorrer uma pessoa necessitada, podemos dizer uma coisa boa para quem precise ouvir uma coisa boa. Podemos silenciar uma agressão na hora que alguém deseja nos irritar ou quando nos sintamos irritados, em nome da nossa fé religiosa. É melhor silenciar uma ofensa contra alguém do que arremessar essa ofensa e depois ter que recolher essa energia de volta. Porque tudo que é nosso terá que voltar para nós. É o efeito bumerangue, a lei de causa e efeito em ação. A nossa religião deve ser uma religião que nos amadureça e não que nos infantilize. Deve ser uma crença que nos leve a demonstrações de que aquilo em que cremos é verdade, não em religiões fantasiosas que passam a pôr na nossa mente uma série de invencionices de pessoas tão humanas e tão falíveis quanto nós. Cabe à nossa maturidade saber o que é que estamos buscando da vida, que tipo de religião nos vai fazer a mente, nos vai influenciar. Há religiões e religiosos jogando pessoas umas contra as outras. Há religiões propondo a incineração dos infiéis. Infiel será todo aquele que não siga a mesma crença, que não leia pela mesma cartilha. Isso não pode ser um preceito de fé religiosa, isso é um preceito de fanatismo. Naturalmente, uma sociedade como a em que vivemos na atualidade exige de nós maiores cuidados. Não podemos esquecer que estamos há 2000 anos depois de Jesus. Passou o tempo em que éramos tão infantis que precisávamos cultuar o bezerro de ouro como ao tempo de Moisés. Passou a época em que éramos tão incipientes que prestávamos culto ao deus Moloque, oferecendo os próprios filhos para que a estátua de ferro os consumisse, apertando-os contra seu corpo e atirando-o no incinerador. Passou o tempo das pirâmides totonacas do México, em que oferecíamos as nossas filhas virgens para que seus peitos fossem abertos e seus corações oferecidos aos deuses infelizes que norteavam aquelas cabeças. Passou o tempo de oferecermos aos deuses coisas materiais, dinheiro, presentes, como se as divindades ou se os espíritos do bem ou se a divindade suprema precisasse do nosso dinheiro, quando ela nos dá saúde e força para o ganharmos aqui na terra, onde ele é importante para o nosso sustento. Para que superemos essa infantilidade, é necessário que amadureçamos gradativamente, nos perquiramos, perguntemos a nós próprios: o que estou buscando da minha crença? Que religião eu desejo ter no mundo? Para que possamos seguir a Deus melhor e tornarmos-nos uma pessoa igualmente melhor.